chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos se encheram-se de lágrimas, e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão e estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que percebi como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Muito boa noite, hoje em agradável companhia, começando o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha, que participa deste programa. Hoje, minha querida amiga Ziza Fernandes. Muito obrigado, Ziza. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Estou aqui num imenso privilégio
de ser dirigida. Aqui em Belo Horizonte hoje, sendo recebidos mais uma vez pela TV Canção Nova, Sim. que com tanto carinho nos recebe. Talvez você já tenha me escutado contar, mas essa música Guardião fez parte, porque às vezes a música faz parte, é a trilha sonora da vida da gente, não é, Ziza? A gente consegue contar uma vida inteira com uma coleção de canções que dizem que a gente não consegue, não sabe, nem é capaz de dizer, né? Interessante, a gente sente até o cheiro da cena. É. A música nos devolve pedagogicamente aos braços daquele passado que já passou, mas que de alguma maneira me habita, né? Traz com tanta rapidez a vida tão latente, que especialmente de coisas que a gente acha que já esqueceu. É, impressionante. Eu saí de Formiga logo depois, um mês depois que a minha irmã foi sepultada. Eu fiquei praticamente um mês com a minha mãe. Ela morreu em 96 e eu estava recém-chegado em Terra Boa, no Paraná. E aí eu trabalhava lá fazendo um estágio no seminário de Terra Boa. E eu me lembro que eu já estava na rodoviária em Formiga para embarcar para São Paulo, para depois pegar, como diz a minha mãe, fazer a baldeação para o Paraná. E aí o meu compadre Frederico, que na época não era meu compadre, era apenas meu amigo, me entregou um cassete, né? Lembra daquele cassetezinho? Sim. Da Ziza Fernandes. Eu olhei a capa, né? Falei, meu Deus, quem será essa menina? E já comecei a ouvir no ônibus, que eu tinha um Walkman. Oh, meu Deus. Era um negócio desse tamanho, assim, pilha? A pilha. O problema, a pilha, que aquilo tocava 4 músicas, a pilha acabava. Era 2 pilhas para cada 2 músicas. Né? E eu me lembro que eu comecei a ouvir já, na saída, eis o motivo, a música de abertura. Deus. Zizi, eu me lembro que eu fui tão encantado. Quando chegou em Guardião, você não faz ideia do que Deus fez em mim naquele momento com aquela música. E as 1000 vezes seguidas em que eu compulsivamente ouvi aquela música lá, já chegando em casa, já estando no seminário de volta. É impressionante como Deus suturou a minha alma através da agulha que essa música é. E por isso que quando eu fui gravar o DVD Queremos Deus, eu fiz questão da sua presença, porque ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história. E você sabe, Ziza, que eu fico com você, quando eu tive contato com o seu trabalho, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma música curativa. Porque às vezes a gente tem músicas que nos ensinam, músicas que nos agregam informações, por exemplo, o contexto da composição do Padre Zezinho, a música catequética, que você escuta do início ao fim, ela vai te contando uma história, ela vai te agregando conhecimentos, às vezes contextos bíblicos tão bem musicados, que você fica com aquilo na cabeça e você apreendeu mesmo sem ter tido o contato com o contato diário com a Sagrada Escritura. Um nível, né? Justamente. Dentro da gente. Te emociona, ela te comove, ela é bonita, ela é celebrativa. Mas com a sua fita, aquele cassete, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha tomado contato com uma música religiosa com poder curativo. Eu acho que você nasceu para cantar músicas que curam. Ai, meu Deus. Que interessante. Ainda essa semana eu recebi um e-mail da Simone, lá de São Paulo, da Casa da Canção Nova de São Paulo. E ela me contando que ela foi para um retiro de coro interior em Goiás, aonde mais da metade do repertório do retiro de coro interior eram das minhas músicas. É claro. Oh, meu Deus. Acho que tem esse desejo imenso em mim, assim, de estar perto de mim mesma, conectada comigo mesma. E para mim é como se fosse uma porta pela qual eu preciso passar para encontrar Deus. Não consigo falar com Deus ou estar com Deus sem estar conectada comigo mesma. E nesse caminho de conexão eu encontrei muita pedra e muitas feridas e muitas marcas. E eu não conseguia lidar com essas pedras e com essas marcas de outro jeito que não fosse escrevendo, compondo, né? Motivo mesmo é uma canção simples, mas eu me lembro exatamente do ambiente da minha casa onde eu estava, que estado estava a minha família quando eu compus Motivo.
Porque quando se diz eu tenho um motivo para viver, é porque você estava procurando, né? Assim, tá aqui, né? E porque a vida era dura demais, era muito árdua, e era uma menina muito nova com aquela extrema sensibilidade com a vida ao meu redor. E era o único jeito que eu encontrava de me resolver, de estar viva e me sentir em pé diante da vida. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a compor, que quando eu comecei a escrever as minhas canções, eu só pensava ali, no acampamento da paróquia que eu fazia parte, no meu grupo de amigos com os quais eu convivia, e nós trabalhávamos nos acampamentos de formação humana, e nesses acampamentos tinham desafios que eu ficava procurando no Louvemos alguma coisa que coubesse ali naquele não momento. Achava, né? Tinha. Existia, Isso aqui não é hora de falar que Jesus é o Senhor, ou que vem o Espírito Santo, que é hora de falar outra coisa. Ter coragem, dar nome, atravessar uma ponte dentro de mim mesma, e eu via que as pessoas tinham essa sede também, de conseguir falar de si, sem misturar autoconhecimento com egoísmo, com umbigocentrismo, sabe? Tanto que no começo, eu ouvi muitas críticas do meu trabalho, dizendo que ele era umbigocêntrico, que ele era voltado para mim mesma o tempo todo. Mas aos poucos, acho que as pessoas foram entendendo, e mais do que eu até, fazendo uma leitura exata da minha vocação, porque eu acho que isso é uma vocação da minha parte, assim. Eu posso dizer que eu não sei cantar de outro jeito, se não for esperando que isso aconteça. Eu me sinto muito frustrada quando as pessoas não se encontram com elas mesmas enquanto eu canto. E acho que isso foi um caminho que eu não sabia o que Deus estava fazendo mesmo. Só foi um caminho de fidelidade a mim mesma, de extrema necessidade. Porque só alguém tão ferido pode escrever o que respeito. Mexe... Respeito você não conhece. Tem a oportunidade de conhecer o primeiro CD da Ziza, que chama-se Mais Que os Pássaros, que ainda está sendo distribuído pelas Paulinas. Já está? Paulinas, está no você iTunes compra pelas também. Paulinas, você compra no iTunes, uma música chamada Respeito. Eu me lembro que quando eu ouvi, no contexto do disco todo, eu pincelei algumas músicas e você falou tudo. Às vezes eu faço pregações em que eu gostaria de ter uma música para finalizar ou para intermear a minha pregação, que tratasse justamente a questão humana que o texto bíblico me sugeriu. Sim. Em que eu tivesse condições de esbarrar nos sofrimentos humanos, dando nomes. Isso. Dando nome a eles. É um caminho terapêutico, né? Justamente. E é necessário. É necessário porque quando eu faço uma pregação e eu coloco uma música que está dizendo a mesma coisa que a minha pregação, aí eu fecho a questão. Porque aí eu toquei a razão pela força do argumento, com conteúdo. O conteúdo que muda a nossa vida. Deus muda o nosso coração é através da palavra. Sim. De uma palavra que nos agrega conhecimento, que provoca em nós a metanoia, a mudança da mentalidade, reestrutura o meu jeito de olhar para as pessoas, o meu jeito de olhar para mim. Só que depois eu preciso de sensibilidade, né? Eu preciso de alguma coisa que toque a minha alma para que eu faça a massa fina do acabamento da casa, né? Eu fiz, tá bom, eu pus o alicerce, eu pus os tijolos, o reboco, mas depois eu preciso de um acabamento delicado. E a música corrida bem lisinha. E a música se presta a este papel. Sim. E eu falei para mim mesmo naquele momento, meu Deus, que menina corajosa. Por que você não estava falando em terceira pessoa? Ai, meu Deus. Você não estava falando em terceira pessoa. É muito mais fácil compor em terceira pessoa. Muito embora a linguagem acadêmica é sempre terceira pessoa. Porque eu não penso sozinho. Eu não estou chegando a essa conclusão sozinho. Eu li muita coisa. Então a linguagem... Eu me lembro que eu aprendi na faculdade que o nós é justamente a demonstração da humildade diante do conhecimento. Então escrevo sempre em terceira pessoa. Mas não, quando eu sofro, você ter a coragem de colocar o seu eu à frente desse sofrimento e ao mesmo tempo mostrar que este sofrimento é fruto de uma fragilidade que ele habita, isso é muito corajoso, né? Acho que é extremamente ousado. Mas hoje eu acho que é um crivo construído, é um termômetro muito palpável para mim. Talvez porque eu tenha sofrido muito no caminho de
buscando uma identidade e perguntando sempre: é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E tantos ao meu redor cantam tão diferente, cantam no nós, cantam no plural, cantam na voz do povo. E é um caminho solitário, na verdade. Né? É um caminho solitário esse de... Não, e para você ter uma ideia, Ziza nasceu no auge da música da renovação carismática, da música de louvor. Sim. E você era cantada lá dentro. É. Porque na verdade ela também foi muito esperta, porque ela colocou uma música... Ah, espertíssimo. Adorarei, Espírito Santo. Você viu? Que todo mundo queria o disco que tinha essa música. É. Na verdade, muitas pessoas... Essa música eu já tinha escutado. Sim. Muita gente cantar, mas eu não tinha escutado você cantando, você interpretando. Só que ao buscar aquela música, que já era conhecida em todo o Brasil, música do disco, era a última música, a pessoa acabava se surpreendendo com um discurso absolutamente humano e necessário para aquela época. Ziza, eu fico pensando que o protagonismo que você exerceu naquele momento da música é o que nós precisamos exercer diariamente na evangelização. Eu tenho tanto medo de uma religião que aparte a pessoa das realidades humanas, que ofereça a ela apenas a eternidade, que ofereça a ela as preocupações com o futuro, a esperança, uma fé que nos projeta na esperança de um céu, mas que ao mesmo tempo não nos compromete com as responsabilidades do agora, que são tão urgentes, né? E as pessoais. Eu percebo que tem uma realidade interior que às vezes a gente acha que ela é coletiva. Só coletiva, mas tem uma vida interior que é regada por um esforço individual constante, diário, para eu me manter uma pessoa de princípio. Só isso já é uma atenção à minha vida interior constantemente, né? E é interessante porque essa atenção, ela nem é religiosa. Não. A religião vem depois. É mais fundo, né? Claro, se você vai em Aristóteles, um cara que viveu 600 anos antes de Cristo, você tem nele uma preocupação de conduzir o homem para o caminho das virtudes. A busca do que é belo, do que é verdadeiro, do que é bom. E aí você fica pensando, meu Deus, se os ateus, os pagãos, que não tinham nenhum comprometimento com o contexto religioso, que buscaram uma filosofia apenas para ajudar a viver, muito mais nós cristãos que nos dizemos seguidores de Jesus, a nossa urgência de buscar esses valores, arregimentar a vida a partir de uma axiologia, de um conjunto de valores que possa de fato fazer a diferença na minha vida, no do outro. Por exemplo, ter coragem de tocar os ciúmes, né? Que eu lembro que seu disco me fez pensar nisso, meu Deus, o ciúme que eu tenho dos meus amigos, das pessoas que eu amo, é um obstáculo sim à minha vida cristã. Sim. Eu poderia até já ter escutado alguém falar isso, mas não alguém cantar. Tinha uma música no disco que me dá um dó maior, por gentileza. Que era assim, eu achava o cúmulo do atrevimento e eu pensava, ninguém vai entender isso, meu Deus do céu. Era assim: quando meu coração falar, eu sei que ele vai chorar, porque ainda dói. Sei, escondi mágoas demais, deixei doer e não fui atrás. Por isso hoje eu estou só, mas quero me levantar, quero ver restaurar o que Deus plantou. Quero ser livre disso, sim, livre até o fim, e descobrir quem sou. Eu me lembro que era uma luta para mim, e eu honrava essa luta. Sabe que quando eu comecei a prestar atenção, que passou o encantamento do disco, porque depois do encantamento vem o aprendizado, né? No primeiro momento você fica encantado, depois você começa a esmiuçar aquilo. Gente, essa menina deve ser bem difícil. Era isso que eu ia dizer. Essa menina deve ser um osso duro de roer. Eu tinha uma dificuldade imensa de dizer a verdade com ternura, de tirar a minha realidade de dentro de mim, passar por um filtro de caridade, amor e dizer para o outro sem acusar. Meu temperamento levou muito, ainda leva, né? Também, minha filha, você ser lapidadinha, essa né? música sua não é por acaso, não. O sofrimento que você enfrentou desde menina é cruel, é muito duro, né? A sua história é muito pesada. Foi árduo. E eu fico pensando que você extraiu a pedra mais preciosa que você podia do meio de tantos cascalhos, de tantas situações difíceis.
E você que está nos acompanhando, quando a gente fala da história difícil que nós estamos vivendo, não é para colocar no tribunal pais, mães e irmãos, não, viu? Não tem vitimismo aqui não. É apenas uma maneira honesta de reconhecer que pessoas que nos amam também nos machucam. Sim, e porque amam, às vezes machucam sem querer, mesmo sem querer. Acho que essas letras diziam exatamente dessa tentativa. Você lembra a briga que nós já tivemos? A gente já brigou tanto, gente. Deixa eu dizer para vocês. Uma vez eu e Cisa tivemos uma briga tão feia, justamente porque nós trouxemos a nossa pior parte. Porque você foi machucada pela vida, eu fui machucado pela vida também. E nós, por mais que a gente se amasse naquele momento, a nossa pior parte estava na vitrine. A gente ficou sem se falar, tão bonitinho. Só um dia. Mas você lembra o negócio A gente ficou sem falar uma tarde. No final do dia a gente já se recuperou. Mas foi bonito, assim, a iniciativa, escrever o Príncipe e a Raposa, lembra? Lembro, claro que eu lembro. Dos e-mails, da tentativa de cuidar do outro, mesmo quando a gente... Quem ama não fica fazendo conta de quem dá o primeiro passo ou não, né? Gosto disso. Assim, Zisa, e sabe o que é o mais interessante? É quando a gente consegue identificar na história da gente, com muita honestidade, que não é justo aquilo que eu estou te oferecendo. Ainda que você tenha me dado um motivo para me irritar. Não é justo eu fazer com você o que eu estou fazendo. Eu acho que essa consciência a gente vai adquirindo com o tempo, à medida que nós vamos sendo curados do sofrimento que nos dói. Amadurecendo, né, Fábio? Eu tenho certeza, eu escutei uma vez da Andréia, uma pessoa que gosta muito de mim em São Paulo, ela tem um apelido na casa dela, ela é Siri na lata. Já viu tanto que um Siri é arisco? Imagina pôr ele dentro de uma lata. E eu achei muito bonita a honestidade lá de... Ela já chegou dizendo assim, padre, eu sou um Siri na lata, é assim que lá em casa eles me chamam. Isso é muito honesto numa pessoa. Eu já gostei dela de cara, porque ela não falseou. Ela não falseou. Eu fico pensando, é mesmo, gente. Quanto de mim é um Siri na lata também? Você. Sim. Os ferimentos que a vida vai nos fazendo, depois a gente vai ficando reféns desse sofrimento. A gente não consegue dar um passo na direção de uma libertação. E é muito importante a gente saber o que são as minhas feridas e o que sou eu de verdade. Eu sou capaz de ser melhor, né? Sou capaz. Isso é um perigo, porque às vezes a gente vai vivendo... E com o tempo vai escutando, você é difícil, você é isso, você é aquilo, e a gente vai assimilando essa definição dos outros para com a gente mesmo, e parece que a gente não se dá o direito de sonhar em ser uma pessoa mais nobre, mais equilibrada, mais carinhosa, e não se deixar conduzir só pelo o mesmo. É sempre assim, não pode ser sempre assim, não precisa ser sempre assim, pode ser diferente, mas o preço é uma humilhação, né? O preço é a humildade mesmo, né? De você... Como é? Baixar a cabeça e vamos ali pedir desculpa, vamos ali começar de novo, vamos ali dizer, eu não foi legal isso que eu fiz, mas eu vou tentar melhorar. Eu acho que isso para mim é extremamente redentor, importante, me dá uma paz, porque me dá direito de errar, né? Ou então você identificar quando é que esse paviozinho que traz a pior parte está sendo puxado. Por que puxa? Quem puxa? O que puxa, né? Que poder que o outro tem? Você me ajudou muito há uns 3 meses atrás, me ajudando a pensar um mal-estar que eu vivia, né, em relação a uma pessoa. E você foi cirúrgica na pergunta, né? O que nele, na palavra dele, te trouxe tanto desafeto ou tanta coisa, tanto sentimento estragado? Por que a palavra dele provocou tanta coisa dentro de você? É verdade. Você identificar como é que esse paviozinho é puxado, em que circunstância, e como nos cega, que Fábio, tipo de situação e como. A gente fica cego. A gente não vê sozinho. A gente perde o chão e gasta a vida, energia da vida à toa, por falta de consciência de si, de fazer perguntas com coragem. Tem aquele ditado oriental maravilhoso, né? Todas as perguntas que você tem, você vai encontrar as respostas onde você está. Você só precisa cavar, procurar. Não estabelecer dependências para que essas perguntas sejam respondidas e você fique em paz porque outros respondem para você. É solitário esse caminho, humanamente falando, mas é o Espírito quem nos guia. E eu vejo que eu preciso responder perguntas diariamente, eu preciso observar o movimento da minha alma, para onde que ela está indo, por que ela se bate às vezes, e com o que ela se bate. Eu vou identificando
onde eu preciso amadurecer, onde eu preciso ser mais humilde, onde eu preciso ser eu mesma, me dar tempo. Às vezes na correria da vida, ontem mesmo, hoje de manhã eu cheguei no aeroporto e observando inúmeras pessoas no aeroporto, todo mundo no celular, de cabeça baixa, assim, gastando tempo, estando sozinho, mas ao mesmo tempo desfocado, sabe? Estar sozinho é um desafio extremamente importante. E aquilo da Bíblia que eu sou apaixonada, que é quando você for rezar, entra no teu quarto e fecha a porta. O fecha a porta. Por que, Jesus? Tu podia falar tanta coisa, entra no teu quarto, abre a janela, convida alguém para entrar. Mas não, fecha a porta. Sobe a ponte do castelo, como Santa Teresa d'Ávila diz. E eu acho realmente, eu acredito realmente que estar só é um passo de cura. É preciso que a gente fique só. Mas não é uma solidão, eu não tenho ninguém me acompanha. Não, é opcionalmente. Opcional, né? Eu preciso estar só. Eu preciso ouvir o que eu digo para mim mesma. E às vezes eu mesmo tampo o ouvido, porque eu não quero ouvir de mim mesma aquilo que está me incomodando. E nos incômodos da alma é que a gente descobre onde a alma está pedindo para ser alargada. Ela está pedindo para crescer, ela está pedindo para ser melhor. Ela grita, é onde... Quando eu vejo lá o Twitter do Dunga todo dia, né? Oi, Espírito Santo, bom dia. O que temos para hoje? O que vamos fazer hoje? Eu sempre fico perguntando qual é a ponta que tem que aparar hoje, né? Qual é a pedra que está pegando no meu sapato hoje? Porque é o pão de cada dia. O pão de cada dia não é só um alimento positivo que me alegra, que me sacia. Mas é qual parte de mim eu preciso lidar hoje? Eu preciso olhar corajosamente. E aí eu acho que quando acontece esse encontro do eu andava só, né? Quando vi... É da solidão essa canção, por isso que ela é tão bela, ela é limpa, ela é honesta, ela é genuína. E eu vejo que muitas vezes a gente dá uma escapada desses momentos da vida. E eles são cruciais, é subir a montanha. Jesus subia a montanha, ele atravessava o mar e ficava no barco lá no meio do mar, para não vir gente nem de lá nem de cá. Né? E eu acho que esses momentos são desafiadores, dolorosos, mas redentores. Tá boa a conversa, não tá? Nós vamos dar um minutinho aqui, a gente volta já com o programa Direção Espiritual, hoje com essa presença mais especial, Ziza Fernandes. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha, que nos prestigia, que faz a sua partilha conosco. Hoje um programa diferente, uma boa prosa, que é sempre espiritual, é claro. E você se identificando com certeza com aquilo que nós estamos falando aqui, eu, Ziza, essa minha querida amiga, que hoje é minha convidada especial. Queria fazer um convite a você para vir para uma peregrinação comigo do dia 13 a 25 de setembro. Nós vamos passar por lugares muito especiais. Nós vamos visitar a cidade de Fátima, vamos conhecer aquela região de Fátima, onde tanta coisa importante para a fé cristã já aconteceu, onde tantas conversões pela devoção à Nossa Senhora de Fátima já aconteceram no coração de muitas pessoas. Iremos também a Ávila, terra da nossa querida Santa Teresa d'Ávila. Eu sou apaixonada por Ávila. Ávila vale a pena demais. Fátima vale a pena demais. Qual é que tem depois aí que eu quero tudo? E Ávila também terra de São João da Cruz, né? Tem São João da Cruz, as muralhas. Eu sou apaixonada por Ávila. A gente pode fazer um programa só sobre Ávila. Depois vamos para Saragoça, interior da Espanha. Que delícia. Subir os Pirineus ali, passar pela França, chegar em Lourdes. É um lugar muito especial. Lourdes eu tive uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu na luta para estudar o francês, não entendia era nada de francês. Eu fui no Dia Mundial do Enfermo em Lourdes, com um casal canadense e outro casal africano. Não entendia nada, estava na minha primeira semana de francês, estudando francês. Subi na terceira basílica lá em cima. E que milagrão! Assim, foi quando o padre começou a fazer a homilia. Eu comecei a entender, eu chorava feito criança, eu estou entendendo. Entendendo francês. Foi. Que bom. Uma graça que eu recebi em Lourdes. Lourdes foi um dos santuários marianos que mais
mexeu comigo. Maravilhoso. Pela simplicidade, pelo despojamento que o lugar ainda tem, né? Aquela gruta. Aquele silêncio. O silêncio, aquela gruta, pode estar ali 1000 pessoas que você não escuta nada. Só o barulhinho da água correndo. Ai, passaremos em Lix, depois vamos a Lisieux, conhecer a terra de Santa Teresinha, que também é tão especial à fé cristã. De lá vamos a Paris, conhecer um pouquinho da cidade. Milagrosa também, Medalha Milagrosa. E a belíssima cidade de Paris. Né? Tomar o melhor chocolate quente do mundo. Oh, meu Deus! Se você quiser viajar conosco, é de 13 de setembro a 25. Entre em contato com os telefones que aparecem aí na tela. Fale com a Obra de Maria ou também na Canção Nova, já que essa viagem é uma parceria entre as duas. Você viajando, você também ajuda a manter essa obra no ar. Ziza, você falou hoje aqui de uma coisa muito importante. Você deu o exemplo de que Teresa d'Ávila sugeria que a vida interior começa justamente na decisão de subir essa ponte do castelo. Uhum. Só para você que talvez não tenha entendido a alegoria, né, a metáfora, os castelos medievais, eles eram construídos dentro de uma espécie de uma ilha e só podia ser acessado quando o rei decidia e jogava aquela ponte para fazer a passagem das pessoas para o castelo. Quando a gente sobe essa ponte, a gente fecha para balanço, né? Sim. Você sabe que eu fico pensando, tenho trabalhado muito com grupos pequenos de espiritualidade, grupos de espiritualidade, e o grande desafio nosso é justamente a quietude. Subir a ponte. Que é mais do que o silêncio. É mais. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. É como, uma vez eu ouvi uma metáfora também, eu posso dizer que, da educação do pensamento, né? Que quando nós começamos a nos silenciar, o pensamento, ele é como várias ovelhas que começam a ganhar direções completamente diferentes. E a gente é educado a dizer, controla essas ovelhas, volta elas para cá e foca o seu pensamento. E na verdade, na educação espiritual da vida interior, vai com cada uma e ouve todos esses pensamentos e veja o que é que eles estão querendo te dizer. Aos poucos você vai aquietando a alma, porque já não vai ter mais pensamentos desordenados que te distraem, porque na verdade, às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento. E a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Então, quando eu vou lidar com essas realidades interiores, eu preciso saber que isso tudo precisa ser elevado. Tudo que é instintivo em mim, no silêncio, que vem à tona, ele precisa ir sendo elevado. Eu preciso ir dando nome para instinto, emoção, sentimento, pensamento, né? Até entender, à luz de Deus, o que Ele tem a me dizer sobre aquilo. Porque senão eu me confundo e eu acho que Deus fala comigo só pelo que eu estou sentindo, estou arrepiada. Jesus falou comigo. Não, mas está com frio, entendeu? Não é nada disso. É o ar-condicionado forte. E às vezes a gente não entende que
das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Quem são essas coisas que me habitam? Eu tenho pensado muito nas dimensões do cristianismo. Que como eu tenho a oportunidade de viajar muito, encontrar muita gente, eu tenho um material maravilhoso para a minha análise imensa, pessoal. Né? Eu me analiso muito nos outros que eu vejo. E eu fico pensando que há cristianismos e há cristianismos. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode um experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, a comparação, a inveja, aquelas coisas que a gente Isso não existe na música, não existe. Na música católica não existe isso, não existe. Oh, meu Deus! Nós estamos privados desse pecado, né? Ah, Deus, quisera Deus um dia. Brincadeira, eu falo isso porque é tão bom quando a gente encontra os colegas, os amigos de missão, né? Eu que tenho tão pouco ainda dentro da música, mas quando eu encontro vocês que já estão que a Ziza é muito mais velha do que eu. Gente, mentira! Brincadeira. Que absurdo. Ela é mais nova do que eu, mas ela é mais velha de estrada. Ok, melhorou. Às vezes é muito mais experiente. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, pra gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Ainda hoje eu estava escrevendo um provérbio do dia, falando sobre o adular. Que às vezes não tem aquela sensação, não é tão vergonhoso, maximamente vergonhoso, quando a gente se dá conta, exatamente na situação, quando você está adulando alguém e você não está falando com a pessoa, você está mendigando uma coisa dela por interesse. E no fundo, o encontro com a gente mesmo é a única possibilidade de desnudar aquela intenção torta. E a gente não se dá conta que a gente é prisioneiro das invejinhas, dos desejos. E se a gente não vive uma humilhação de dar nome para isso, vai acontecer sempre, mas mais polidamente. Sempre vai ter uma desculpa. Mas imagina, tinha que tratar assim o fulano, e o ciclano, e o beltrano. Eu fico pensando em Jesus, né? Quando chegou o chicote no templo, né? Livre. Não que a gente tenha que chicotear ninguém, mas com a gente mesmo. A gente tem que chegar forte nessas coisas dentro da gente. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem
um limite que você pode estabelecer, né? Para carinho. o amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, Isso. né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Esses dias eu estava numa cidade, uma pessoa falou assim, você pode me dar seu celular? E eu respondi com a mesma ternura, não. A pessoa ficou completamente constrangida. Me dá o seu número para te mandar uma foto. Né? Você pode me dar seu WhatsApp? É assim mesmo. E é engraçado, o não tem a mesma qualidade do sim. E você pode dizer com carinho, não, ele é pessoal. Com jeito, né? Mas em outros tempos eu era muito mais ácida, muito mais dura, seca. No primeiro momento, no outro momento você ficava irritado com o pedido, né? Irritadíssima. Agora não, você não se irrita e fala não, pronto. Com ternura, amando Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas da nossa alma, do nosso comportamento, da nossa psique, dê o nome que você quiser. Sim. O fato é que todos nós temos regiões primitivas, e sabe que às vezes eu fico assustado de ver como nós somos, como a gente ressuscita o espírito tribal. Como assim? Que era uma coisa horrorosa, isso é dos primórdios da humanidade, né? Se eu era um primata, e eu descubro que ali tem uma tribo diferente da minha, eu quero matar. Porque eu tenho medo do perigo que ela oferece para mim. Depois, à medida que a gente foi ficando civilizado, você descobre que você não precisa matar o outro. Que pode ser uma civilização, uma vizinhança civilizada, amistosa, é o que você está dizendo. Sim. Não precisa ficar indo lá visitar a cidade deles. Mas deixe que eles vivam a vida deles lá e feliz. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer, Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Mas é um Sabe exercício. Que de 2 anos para cá eu comecei a colocar no papel algumas questões que para mim eram fundamentais. Pregando um retiro outro dia, a gente teve a primeira leitura da missa em que eu celebrava, que eu presidia, era justamente Moisés recebendo as tábuas da lei, escrevendo os 10 mandamentos. Aquilo me inspirou uma coisa muito interessante, de também ter os meus 10 mandamentos, para cada fase da minha vida. Então, eu tenho os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é universal, mas eu acho que cada cristão deveria escrever regularmente os 10 mandamentos que precisa perseguir. E o que você pôs? Eu tô curiosa, né? Eu coloquei nomes, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu relacionamento com a Léo, meu anjo da guarda. Quantas vezes eu fui cruel no tratamento com ela? Quantas vezes eu fui impaciente, ou até mesmo intransigente nas questões? Sabe, aí você, só para dar o exemplo, primeiro mandamento, quero observar, né, e ser paciente na relação com a Léo. Ponto. Um mandamento que eu vou observar numa fase da minha vida até eu perceber que eu já consegui alcançar aquela meta.
Aí substituo por outro. Ai, Santo Afonso que fala isso, né? Quando eu... É Santo Afonso? Se não for, você me corrija. Quando eu desejo uma virtude na minha vida, eu preciso fazer de conta que ela já está em mim e vivo como se ela já fosse minha até que eu perceba que ela já se tornou parte de mim, né? Olha isso, que interessante. Está incorporada. É igual o alimento que a gente come e metaboliza, né? Mas vou te dar uma dica boa. Quando você esquecer quem foi que citou, faz igual o Padre Léo. Alguém disse? O que ele falava? Eu lembro quando eu comecei a seguir o Padre Léo e andava muito com ele, que eu era frater lá em Brusque, ele me levava para os congressos e ele via que ele sempre citava, né? Um monte de gente. O cardeal fulano de tal. Aí ele falava o que o cardeal falou. O cardeal... Aí um dia eu falei assim, Léo, como você conhece os cardeais? É porque você cita tudo. Eu não sei lá, eu invento aquele nome na hora. É para dar autoridade ao que eu estou pensando. Ai, Jesus. É o Léo mesmo. Mas essa oportunidade que a gente tem de metabolizar um propósito. Então, num primeiro momento, Ziza, é absolutamente igual ao processo da lei. Você precisa dela escrita de fora até o momento que você passa ela para dentro. Entendi. Aí é a história do pensamento que vai dominar instinto, sentimento, vai dar ordem. Entendi. Ótimo. Os meus 10 mandamentos, aqueles que eu estabeleço para mim, eles estão de acordo com o meu momento. Com situações, pode ser que daqui 10 anos eu olhe para aquele terceiro mandamento que eu me coloquei e falo, nossa, meu Deus, como eu fui escravo daquilo então, como eu precisei pedir isso a Deus, ou como eu precisei observar. Porque na verdade seria uma observância diária de um comportamento que eu preciso administrar melhor. Precisa ser corrigido, pode ser melhorado. Sou relaxado, então fico esquecido, vou ficar mais atento. Vou colocar a minha atividade física, um mandamento para mim. Vou me alimentar corretamente. Sabe, umas regrinhas que disciplina, vão fazer, né? Vida interior se constrói com disciplina só, não tem jeito. E os padres do deserto são aqueles os que primeiro foram viver a experiência monástica fora das construções, aqueles que se expuseram aos riscos do deserto. Eles escreveram coisas fantásticas. Santo Antão, por exemplo, ao dizer que a disciplina do corpo é a mesma da disciplina do espírito. E quando você disciplina o corpo, você disciplina o espírito. Quando disciplina o corpo, repercute no espírito. Muito interessante isso. Ver que há essa conexão da vida que nós desejamos com a vida que a gente tem, passará o tempo todo pela experiência do cuidado. A gente se vê recortado, né? Fragmentado, a gente se observa fragmentado, a gente tem dificuldade, pelo menos eu vejo no ser humano atual, né? Dificuldade de se ver integrado e com essa clareza de que o que eu faço com o meu corpo interfere diretamente na minha vida interior, na vida do meu espírito, na vida da minha alma. Eu acho que tenho vivido momentos de muita graça nesse sentido, porque desde que eu me mudei para São José dos Campos, a vida ficou mais disciplinada, ficou melhor, ganhou muito mais qualidade. E realmente, passei a comer melhor, voltei a fazer exercício, eu voltei a ler, eu voltei a cuidar da vida. Que bom. E a gente às vezes não acha que isso tudo está numa pessoa só, né? Não, o corpo não é importante, ou às vezes o corpo é importante demais e não olha para o que está dentro. Justamente, esse equilíbrio que é fundamental. Temos extremos, né? Às vezes eu tenho uma notícia boa para nos dar. O que vai acontecer dia 31 de agosto. 31 de agosto de 2015, no Teatro Municipal de São Paulo, eu vou ter o grande privilégio de gravar meu primeiro DVD. Que é mais esperado do que... Todo mundo tem 30 DVDs, às vezes eu não tinha o dela. Mas o que é muito interessante também, você tem um cuidado com a sua carreira, com o seu trabalho. Eu acho que você vai fazer agora, porque é difícil selecionar o repertório, né? Tanta música boa. Muito difícil, muito, mas sempre o conselho do Hugo é o primeiro, Ziza, não é o último, é o primeiro. Isso mesmo. E, gente, nesse DVD eu tenho sido muito mais que agraciada, mãos estendidas de todos os lados, mas algumas em especial. E muita gente tem me perguntado se no DVD vai ter participação especial. E eu ando silenciosa. Assim, de
mulher egípcia. Isso, mas hoje eu tenho muita alegria em contar para você que está em casa e para todo mundo que está aqui também, que eu sim terei uma participação especial no meu DVD. Não podia ser outra pessoa, né, Padre Fábio de Mello? O dedinho bem humilde assim. Vai ser um imenso prazer, uma alegria enorme. Vai ser um dia tão lindo. Vai. Simples, um dia simples. Mas Deus deu esse imenso presente que é o Teatro Municipal, um presente da Casa da Comunidade de São Paulo, na pessoa do Padre Adriano Zandoná, que foi maravilhoso. Aproveito e mando um beijo para ele, para a Xanda, para a Simone, para todo mundo. E tive outros presentes também, uma ajuda mesmo direta. E eu quero agradecer mesmo tendo você comigo no palco, porque você foi o cara que me ajudou muito, você sabe. Agradeço. Não posso contar, né, gente? Mas... Eu que agradeço, Cisa. Para mim vai ser uma alegria, um prazer espiritual, de verdade. Por acreditar no seu trabalho e poder, de alguma forma, testemunhar que você me faz mais padre, que você me fez mais gente, com a sua música, com o seu carisma. Obrigado. Seja louvado, eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre, o programa é seu. Voltarei. Obrigado, Wagner, nosso pianista ali, nos ajudando Deu certo, a dizer que Deus é guardião. Que Deus abençoe você, sua família. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Seja sempre o guardião nas palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminho tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado.